Olá, o papo de hoje é sobre os aprendizados que nós estamos tendo nesse momento excepcional de quarentena e, portanto, de home office fechado. Eu tenho participado de vários encontros em que as pessoas têm me perguntado sobre como agir em determinadas situações. E eu, assim como fiz em vídeos passados, tenho recomendado que as pessoas não utilizem a mesma estratégia de trabalho, nem a estratégia de relacionamentos que nós utilizávamos quando trabalhávamos dentro do escritório todos juntos, nesta situação de home office. Situação nenhuma de home office vai funcionar a mesma estratégia. Então as pessoas têm levantado alguns casos e essa semana eu quero trazer alguns desses casos para a gente debater. Então uma pessoa me perguntou o seguinte: ela tem uma criança, um filho, um bebê de 1 ano e 3 meses, o chefe conhece essa história e tem acontecido algumas coisas que nos momentos que ela está cuidando da criança, toca o telefone, é o chefe e ela não sabe se cuida do filho, se atende ao chefe. E o que eu tenho dito para as pessoas é: eu preciso mudar a estratégia de trabalho, de comportamento e de comunicação que funcionava muito bem lá no trabalho, todo mundo junto dentro da corporação, e que não funciona mais agora. Então vamos imaginar um combinado do tipo: toda vez que você, meu líder, me ligar e eu estiver numa situação de atendimento a uma criança, eu lhe aviso, nós desligamos o telefone e em seguida eu entro em contato com você. Isso pareceria muito estranho, uma situação semelhante a essa, quando nós trabalhávamos lá no escritório. Agora nós trouxemos o trabalho para dentro de casa. Portanto, tudo se misturou agora de verdade. Então, o que eu deveria fazer? Recombinar tudo. Então, eu devo recombinar com os meus colegas, recombinar com o meu chefe, como que nós vamos lidar com essas situações, que antes eram até constrangedoras, mas que agora está se tornando normal. Afinal de contas, não é mais só o jornalista do jornal à noite que entra na nossa sala, na nossa casa. O chefe entra na nossa casa, a gente entra na casa dele. Nós estamos vivendo situações de crianças passando no meio da nossa reunião. E isso pode ser visto como uma situação muito tranquila ou como uma situação que a gente faça disso um cavalo de batalha desnecessário. Portanto, recombinar tudo. E não vai dar para a gente levantar todos os pontos e recombinar. Nós vamos ter que ser adultos o suficiente, nós vamos precisar ser maduros o suficiente para, a cada situação que aparecer, a gente ir recombinando. Sempre em mente que os objetivos corporativos e a alta produtividade têm que estar como pano de fundo desses combinados. Então, se é mais produtivo eu atender primeiro uma situação de alimentar um bebê, cuidar de um bebê e depois conversar sobre o trabalho e aí se invadir horários, em que horário nós vamos fazer isso, tudo isso a gente combina, se isso for mais produtivo, deve ser bom para o seu chefe também. Amanhã a gente vai conversar no vídeo de amanhã sobre situações de líderes que microgerenciam, ou seja, eles estão fazendo uma estratégia que dava certo presencialmente e que não dará certo nesse distanciamento social que a gente tem. Mas por hora, fique em mente com essa questão prática. Recombine tudo. A cada situação nova que aparecer, recombine. Combinados é a grande força para a gente ganhar produtividade neste momento. Fique bem, fique saudável, fique em casa, trabalhando em home office e muito mais feliz.